Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um SXP Resolve de Geografia. Professor Tito chegando aqui na área com uma questão do Enem de 2016 em sua primeira aplicação. Vamos nessa? O conceito de função social, é um conceito, função social da cidade. Incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores. Olha, então é uma cidade que deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. O que é esse mercado formal, galera? Aqui as pessoas que estão trabalhando. A cidade deve ser para todos. Isso é a função social da cidade. É uma cidade que serve a todos, tá bom? A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. Incluídos e excluídos socialmente, isso é verdade, né? Mas a gente não observa isso, a gente observa muita desigualdade, né? Então a gente observa uma favela, por exemplo, uma comunidade, uma periferia, vizinho a um bairro extremamente valorizado em São Paulo, por exemplo. Eu tenho Paraisópolis de um lado, eu tenho Morumbi do outro. Tá? É um exemplo aqui. Mas a cidade não é para todos no nosso país. A gente percebe isso, existe muita desigualdade. Tá bom? Ao contrário do que a função social da cidade afirma, né? Vamos lá. Uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade aos moldes do indicado no texto ou seja, o que é indicado no texto? Contemplar todos os seus moradores. Essa é a função social da cidade. Qual é a política do governo que vai incentivar a cidade a contemplar todos os seus moradores? Alternativa A, a qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. Aqui a gente tem a alternativa correta. Porque quando a gente tem uma qualificação dos serviços públicos em bairros periféricos, a gente está dando acesso digno a essas pessoas, à função social da cidade, contemplar a todos. O que são esses serviços públicos? Segurança, galera. Energia, né? Luz para todos, água encanada, esgoto encanado, saneamento básico, serviços de saúde, creche, escola, serviços de educação, né? Esses bairros periféricos precisam possuir os mesmos serviços das regiões centrais, dos bairros top de linha, dos bairros caros, valorizados, tá bom? Qualificar os serviços públicos em bairros periféricos é uma política do governo, que na verdade precisa fazer isso para cumprir a função social da cidade. Ele precisa qualificar esses serviços nas áreas periféricas, beleza? Será que o governo precisa fazer isso aqui? B, implantação de centros comerciais em eixos rodoviários? Não. Será que para poder deixar a cidade igualitária e dar acesso a todos os habitantes, eu vou construir comércio nas rodovias? Notaram que essa alternativa B não bate nada com nada? Está errada. C, proibição de construções residenciais em regiões íngremes. Bom, o governo ele não deve proibir, né? Ele deve fiscalizar, ele deve atuar na região, né? Orientando a população. A proibição de construções residenciais em regiões íngremes não vai fazer com que a sociedade, ou que a cidade, na verdade, ela cumpra a sua função social. Se você proibir a população mais pobre de ocupar uma região íngreme, o que é uma região íngreme? São essas regiões de morro, onde surgem muitas favelas. Tá? Essas regiões de morro aqui, proibir de ocupar aqui. Pronto, a partir de agora ninguém mais pode construir casa nos morros. Está proibido. Será que eu vou agora fazer com que a cidade cumpra seu papel social? Não, gente. Não é a proibição da ocupação de pessoas aqui nessas regiões de morro que vai fazer com que a cidade contemple a todos os moradores, tá bom? D, disseminação de equipamentos culturais em locais turísticos. Os locais turísticos não é a periferia. Esses locais turísticos não são a periferia muitas vezes. Então, se eu colocar equipamentos de ginástica, culturais, atrações turísticas ali nesses pontos, eu não vou estar fazendo com que a cidade cumpra seu papel social. Nada a ver com nada. Vamos pegar um ponto turístico do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Se eu colocar ali mais equipamentos ali, vamos pegar a Lapa, coloquei mais equipamentos na Lapa, pegar São Paulo, Avenida Paulista,
Coloquei mais equipamentos na Avenida Paulista, Salvador. Coloquei mais equipamentos no Pelourinho, que é um ponto turístico. Agora eu resolvi o problema. Eu faço com que a cidade cumpra sua função social, porque eu coloquei equipamentos em áreas turísticas? Não. Se eu investir nas áreas turísticas, eu vou estar esquecendo ainda da população mais carente? Como é que é isso? Então, estimular, né, a colocação de equipamentos nessas regiões turísticas não vai fazer com que a cidade cumpra seu papel social, não, tá bom? A sua função social. A alternativa é desregulamentação do setor imobiliário em áreas favelizadas. Também não, gente. Será que eu vou desregularizar em regiões de favelas o setor imobiliário? Será que eu vou deixar irregular a compra e venda de casas nessa região? Se eu proibir a compra e venda, se eu desregulamentar tudo aqui nessas regiões de encostas de morro, aí eu vou resolver a função social da cidade? Claro que não, eu vou piorar a situação. Lembrem que para muitas pessoas mais pobres só surgem como alternativa acabar morando nessas regiões, tá bom? Espero que você tenha compreendido, tirado as suas dúvidas. Continue conosco aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.